Oi pessoal, no vídeo de hoje nós vamos utilizar estes materiais. Então vou utilizar o fio Enco, pode ser um fio semelhante, agulha de 1 milímetro, também uma tesoura, agulha de costura para acabamentos e também anzol e argolas para brincos. Para iniciar, vamos fazer o nó corrediço. Estou utilizando a cor azul para você poder ver melhor no vídeo. Utilize a cor branca. Na sequência, faça 7 correntes. Pule a primeira corrente. Na seguinte, introduza a agulha e faça ponto médio. 3 alças na agulha, laço e tiro as 3 alças. Para prosseguir, laço, no mesmo ponto, na mesma corrente, introduzo a agulha e faço ponto médio. Então, aqui no início, teremos 2 pontos médios na mesma corrente e vamos seguir fazendo 4 pontos médios, um ponto para cada corrente da base. Na última corrente, vamos introduzir a agulha e faremos aqui 5 pontos médios. No outro lado das correntes, introduzo a agulha pegando uma alça apenas e faço ponto médio. Sigo fazendo 4 pontos médios no total, sendo um ponto para cada alça da corrente, já escondendo a sobra de fio inicial. Na primeira alça da corrente, introduza a agulha e faça 3 pontos médios. Introduza a agulha no primeiro ponto médio e feche a carreira fazendo um ponto baixíssimo. Para iniciar a próxima volta, vamos fazer uma corrente, laço, no mesmo ponto da base, faço 2 pontos médios. No próximo ponto, faço 2 pontos médios. Nós vamos fazer, na sequência, 5 pontos médios, um ponto para cada ponto da base.
Na sequência, vamos fazer 2 pontos médios para cada ponto da base por 4 vezes. Por 5 pontos, vamos fazer ponto médio. Então, serão 5 pontos médios, um ponto para cada ponto da base. Nos 2 últimos pontos, vamos fazer 2 pontos para cada ponto. Feche a volta com um ponto baixíssimo no primeiro ponto médio. Para iniciar a terceira carreira, faça uma corrente e um ponto baixíssimo aqui no mesmo espaço. Seguiremos fazendo mais 5 pontos baixíssimos. Primeiro ponto, segundo ponto baixíssimo, terceiro, quarto e quinto ponto baixíssimo. Na sequência, vamos fazer 4 correntes. Pulo uma corrente da base, na próxima introduzo a agulha e faço um ponto baixíssimo. Na corrente seguinte, introduzo a agulha e faço um ponto baixo. Na última corrente, faço um ponto médio. Na sequência, sem pular nenhum ponto, faço um ponto baixíssimo. Vamos seguir fazendo mais 6 pontos baixíssimos. Primeiro ponto, segundo, terceiro, quarto ponto baixíssimo, quinto e sexto. No próximo ponto, faça um ponto baixo. Lace. No ponto seguinte, faça um ponto médio. No próximo ponto, 3 pontos altos no mesmo ponto da base. Na sequência, faça 4 correntes. Pule uma corrente da base. Na seguinte, faça ponto baixíssimo. Na próxima corrente, ponto baixo. Na última correntinha, ponto médio. Na sequência, lace, introduza a agulha no meio do último ponto alto dos 3
E aqui vamos fazer um ponto alto. Pulo um ponto da base, no ponto seguinte, faço um ponto baixíssimo. Sigo fazendo 4 pontos baixíssimos, primeiro ponto, segundo, terceiro e quarto. Faço 4 correntes. Pulo uma corrente da base, na próxima introduzo a agulha e faço um ponto baixíssimo. Na próxima corrente, introduzo a agulha e faço um ponto baixo. Na última corrente, vamos fazer um ponto médio. Na sequência, seguiremos fazendo 5 pontos baixíssimos. Primeiro, segundo ponto baixíssimo, terceiro e quarto. O quinto e último ponto baixíssimo farei no primeiro ponto baixíssimo desta carreira. Alongue a última alça, corte e na sequência vamos fazer um acabamento com agulha de costura. No avesso da peça, traga o fio e esconda com a agulha de costura. Para fazer os olhos, vou utilizar um pedaço bem pequeno de fio preto, dou 3 nós no meio deste fio, deste pedaço de fio, e vou passar aqui entre as carreiras 2 e 3. Desta forma. Com estas sobrinhas de fio aqui do lado avesso, dou um nozinho. Para endurecer a peça, no verso, passo um pouco de endurecedor para crochê. Coloco as argolas para brinco e anzol. Inicie com o fio preto, fazendo o anel mágico. Na sequência, aqui dentro do anel mágico, vamos fazer 6 pontos baixos. Primeiro ponto baixo, segundo ponto baixo, terceiro ponto baixo, quarto ponto baixo, quinto e sexto ponto baixo. Agora fecho o anel mágico, segurando no último ponto. E aqui vou fazer uma troca de cor, então vou ficar com essas 2 alças livres do último ponto baixo, passo a nova cor por dentro do ponto
e finalizo a volta fazendo um ponto baixíssimo. Faço uma corrente, volto no mesmo espaço e aqui faço 2 pontos baixos. Primeiro, segundo ponto no mesmo ponto. Agora eu vou fazer o acabamento destas sobras de fio. Inicio puxando bem todas as sobras. Corto o fio preto, pois não iremos mais trabalhar com esta cor. E dou 2 nós com as 2 sobras de fio. E corto o excesso. Agora vamos seguir fazendo 2 pontos baixos para cada ponto da base. Então, aqui no próximo ponto, vamos fazer 2 pontos baixos. E vamos seguir fazendo 2 pontos para cada ponto, ficando assim com 12 pontos baixos no final. Agora, pessoal, neste último ponto baixo, vamos fazer nossa troca de cor. Então, vou introduzir a agulha dessa forma, laço a minha cor branca e faço um ponto baixíssimo no primeiro ponto. Faço uma corrente, volto no mesmo ponto e faço meu primeiro ponto baixo da carreira. No ponto seguinte, faço 2 pontos baixos, um aumento. Vamos seguir fazendo um ponto baixo, um aumento no próximo ponto, por toda a volta. No final desta volta, vamos ficar com 18 pontos. Para esta carreira, vamos iniciar com uma corrente, faço um ponto baixo no primeiro ponto. No ponto seguinte, faço ponto baixo. Então, aqui no início, ficamos com 2 pontos. No próximo ponto, faço um aumento, 2 pontos no mesmo ponto. E vamos seguir com esta lógica, fazendo 2 pontos, um aumento por toda a volta. E no final, vamos ficar com 24 pontos. Pronto, pessoal, para a próxima volta, inicio com uma corrente. E agora vamos fazer um ponto baixo para cada ponto da base da carreira 4, que é esta que estamos trabalhando, até a carreira 8. Serão 5 carreiras de ponto sobre ponto, um ponto baixo para cada ponto da base.
Cada carreira terá 24 pontos e todas serão fechadas com ponto baixíssimo. Finalizada todas as voltas de ponto sobre ponto, faço uma corrente e aqui no início trabalho 2 pontos baixos. Então, aqui no primeiro ponto, faço um ponto baixo e no segundo, faço um ponto baixo. Agora, vamos fazer uma diminuição. Vou introduzir a minha agulha apenas na alça de fora dos 2 próximos pontos, dessa forma. Busco meu fio, passo por dentro das alças, laço novamente e tiro as 2 alças. Vamos seguir fazendo 2 pontos, um ponto para cada ponto. E na sequência, vamos fazer uma diminuição. Então, vou introduzir a minha agulha na próxima alça e também na seguinte, só na alça de fora. Laço meu fio, passo por dentro das alças, laço novamente e tiro as 2 alças. Vamos prosseguir repetindo 2 pontos, uma diminuição por toda a volta. E vamos ficar com 18 pontos. Coloco a fibra sintética dentro da peça. Já fiz uma corrente, agora volto aqui no primeiro ponto, faço um ponto baixo. Na sequência, faço uma diminuição igual às anteriores. E vamos seguir fazendo um ponto baixo, uma diminuição por toda a volta. E no final vamos ficar com 12 pontos. Você pode alongar a alça que está na agulha para ajudar a trabalhar a diminuição, tá? Para a última volta, vamos iniciar com uma corrente. E aqui vamos fazer apenas diminuições. Serão 6 diminuições no total. Então, já vamos iniciar a carreira fazendo uma diminuição. Alongo o fio que está na agulha, busco as 2 próximas alças, puxo o fio que está vindo do novelo e na sequência faço a diminuição. Vou prosseguir dessa forma por toda a volta. Corte o fio deixando uma sobra, coloque na agulha de costura e introduza a agulha apenas nas alças de fora de todos os pontos. Aqui vamos tratar de fazer o anel mágico invertido para fechar totalmente a nossa peça. Na sequência, aperte bem. Passei aqui por dentro da peça, corto o excesso. Agora, com um pedacinho de fio branco, vamos fazer o detalhe aqui da parte da frente do olho. Então, bordo aqui um tracinho, volto no mesmo espaço. Vai ficar mais ou menos dessa forma. No fim, faço o acabamento do fio.
Agora, pessoal, com um pouco de linha para a costura, vamos fazer o detalhe das veias. Então, vamos bordando aqui de forma bem livre. Eu vou simular aqui as veias do olho humano. Então, vou bordando por toda a lateral. E caso você fique ainda com alguma dúvida, você pode deixar aqui na área de comentários. E se eu puder ajudar, eu vou responder vocês, tá bom? E aqui, pessoal, o legal é que não sejam todas iguais, tá? O bordado precisa ter mesmo irregularidades para se tornar mais orgânico. E ficar dessa forma mais realista e assustador. Quando finalizar, você pode fazer o acabamento dos fios. E aqui na parte de cima, você pode colocar argola junto com um anzol para brincos. Você pode utilizar uma ou mais argolas e colocar o anzol. Inicie fazendo o nó corrediço. Na sequência, faça 8 correntes. Introduza a agulha na primeira corrente e faça um ponto baixíssimo. Novamente, faça 8 correntes. Introduza a agulha onde fez o ponto baixíssimo. E neste espaço, faça um ponto baixíssimo. Na sequência, vamos fazer 3 correntes. Dentro deste espaço das correntes, vou trabalhar 3 pontos altos. Agora faço aqui dentro do espaço das correntes 2 pontos médios. Fico com 3 alças na agulha, laço e tiro as 3. Faço mais um ponto médio. E para prosseguir, vamos fazer 4 pontos baixos dentro do espaço das correntes. Corte a sobra de fio.
faça 3 correntes. Dentro do outro espaço das correntes, vamos fazer 4 pontos baixos. Para seguir, faça 2 pontos médios. Agora, 3 pontos altos dentro do espaço das correntes. Na sequência, vou fazer um ponto baixíssimo na terceira corrente. Então, introduzo a minha agulha na terceira correntinha e aqui faço um ponto baixíssimo. Na sequência, vamos fazer 3 correntes. E aqui no mesmo espaço, faço um ponto alto. Agora, neste primeiro ponto alto da carreira anterior, vamos fazer 2 pontos altos. No próximo ponto, vamos fazer 2 pontos médios no mesmo ponto da base. No próximo ponto, faço 2 pontos baixos. No ponto seguinte, introduzo a agulha e faço um ponto baixo apenas. Agora, vamos seguir fazendo 5 pontos baixíssimos, um ponto para cada ponto da base. Na sequência, eu vou fazer 3 correntes, laço, venho aqui na primeira correntinha, introduzo a agulha na corrente e faço um ponto alto. Venho aqui na primeira corrente, introduzo a agulha e faço um ponto alto. Agora, dentro do espaço das correntes, vamos fazer 2 pontos altos. No próximo ponto, no primeiro ponto baixo, introduzo a agulha, faço um ponto alto. 3 correntes e um ponto baixíssimo aqui no mesmo espaço. Agora, vamos seguir fazendo uma sequência de 4 pontos baixíssimos,
um ponto para cada ponto. Na sequência, no próximo ponto, faço 2 pontos baixos no mesmo ponto da base. No ponto seguinte, vamos fazer 2 pontos médios no mesmo ponto da base. Na sequência, vamos fazer 2 pontos altos para os 2 últimos pontos. Então, para cada ponto da base, vamos fazer 2 pontos altos por 2 vezes. Finalizo a volta fazendo um ponto baixíssimo na terceira corrente. Alongo a alça que está na agulha, corto, vou trazer aqui a alça para trás da peça, para o avesso, e aqui vamos fazer um acabamento com cola pano. Este acabamento é opcional, você também pode utilizar agulha de costura para esconder esta sobra de fio. Na sequência, eu vou colocar minha argola, meu anzol para brincos, e você pode endurecer a sua peça usando uma mistura de cola e água. Vamos começar fazendo nó corrediço. Na sequência, vamos trabalhar 12 correntes. Agora, pulo a primeira corrente, na próxima introduzo a agulha e faço um ponto baixíssimo. Na próxima corrente, faço um ponto baixo. Na corrente seguinte, também faço um ponto baixo. Laço. Na próxima corrente, introduzo a agulha, laço lá atrás, fico com 3 alças na agulha, laço e tiro as 3 de uma vez. Agora, vamos fazer 5 pontos médios no total. Então, venho aqui na próxima corrente, faço mais um ponto médio, meu segundo, na correntinha seguinte, meu terceiro ponto médio, quarto ponto médio, aqui nesta corrente, e o quinto. Sempre laçando, introduzo na agulha e tiro as 3 alças de uma vez. Na sequência, faço 2 pontos baixos, um ponto para cada ponto da base. Primeiro ponto baixo, na próxima corrente, segundo ponto baixo. Na última correntinha, vamos introduzir a agulha e fazer um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha e viro o trabalho. E para esta segunda carreira, vamos introduzir a agulha, pegando apenas a alça de trás de cada um dos pontos, tá? Então, nós vamos introduzir a agulha na alcinha de trás dos pontos. Vamos iniciar pulando a correntinha que fizemos. Então, aqui no próximo ponto, introduzo a agulha na alça de trás e aqui eu faço um ponto baixíssimo. Na sequência, vou fazer 2 pontos baixos
um ponto para cada ponto da base, só que pegando apenas a alça de trás do ponto, em BLO. Então, fiz o meu primeiro ponto baixo, venho na alça seguinte de trás e faço meu segundo ponto baixo. Para prosseguir, vamos fazer 5 pontos médios, sendo um ponto médio para cada ponto da base, pegando apenas a alça de trás. Primeiro ponto médio. Segundo ponto médio. Terceiro ponto médio. Quarto ponto médio. Na próxima corrente, quinto e último ponto médio. Para prosseguir, venho aqui no próximo ponto, pego a alça de trás, faço um ponto baixo. No próximo ponto, introduzo a agulha, faço um ponto baixo. E no último ponto, pegando apenas a alça de trás, faço um ponto baixíssimo. E vamos seguir desta forma até a 18ª carreira. Sempre iniciando com uma corrente, viro o trabalho e sigo a sequência exatamente como nas demais carreiras, tá? Ao finalizar todas as carreiras, vai ficar dessa forma e vai ficar com 9 gominhos, tá? No total, que vai dar exatamente 18 carreiras. Na sequência, nós vamos fazer a união da peça, então você vai dobrar ela ao meio. E aqui nós vamos pegar as alças de trás de todos os pontos médios. Introduzir a agulha, então, na primeira carreira e na alça de trás do ponto médio e faço aqui um ponto baixíssimo.
Então, nós vamos prosseguir sempre dessa forma, pegando a corrente e a alça de trás do ponto. E vamos fazer um ponto baixíssimo até fechar totalmente a peça, tá? Serão 11 pontos baixíssimos. Aqui no finalzinho, faço uma corrente, corto deixando uma sobra de fio considerável para fazer a costura. Agora, vou virar a minha peça para o lado contrário. E vai ficar dessa forma. Agora, nós vamos fechar as duas partes, então inicio fazendo nó com as duas sobras de fio. Coloco numa agulha de costura a sobra maior e passo para dentro da peça com auxílio da agulha de crochê a sobra menor. Agora, pegando apenas uma alcinha do ponto, eu vou passar a minha agulha sempre no mesmo sentido, dessa forma. Não precisa ser em todas as carreiras, tá? O importante é passar em apenas uma alcinha aqui da extremidade da peça. Então, vou passando por todas as alças que estão aparentes. Depois, fecho completamente a minha peça. Para finalizar, dou um nozinho de acabamento. Passo a minha agulha aqui por dentro do espacinho, trago aqui para a outra extremidade, coloco a sobrinha de fio novamente para dentro da peça. E aqui eu vou fazer um nozinho na parte de cima, para não ficar repuxado, tá? Então, faço nozinho. Aqui eu vou colocar um pouco de fibra sintética, mas você pode também usar pedacinhos de fio, do mesmo fio que você está trabalhando a peça, tá? Após colocar a fibra, nós vamos fazer o fechamento aqui da parte de cima, exatamente como fizemos lá na primeira parte, tá? Para fazer o fechamento da primeira parte. Então, vou passando a minha agulha por todas as alças de fora dos pontos, tá? E vou fechando completamente a minha peça. No finalzinho, após fechar bem, eu faço um nó de acabamento e vou passar aqui essa sobra de fio para dentro da peça. Com o fio na cor marrom, eu vou iniciar fazendo o anel mágico. Na sequência, eu vou fazer um ponto baixo e uma corrente. Agora, dentro do anel mágico, vamos fazer 2 pontos baixos, uma corrente. Vou repetir 2 pontos baixos, uma corrente por 4 vezes no total.
2 pontos baixos, uma corrente, novamente, faço mais 2 pontos baixos, uma corrente, essa é a terceira repetição, 2 pontos baixos, uma correntinha, 4 repetições. Agora, dentro do anel mágico, faço um ponto baixo apenas, fecho completamente, deixando apenas um espaço bem pequeno aqui no anel mágico. Na sequência, fecho a volta com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo, faço um ponto baixíssimo, uma corrente, corto o meu fio e faço acabamento com agulha de crochê. Ainda com o fio marrom, eu fiz aqui um cordão com 5 correntes, deixei uma pequena sobra nas duas extremidades e essas sobras de fio eu vou passar aqui por dentro desta peça que acabamos de fazer. Então, com auxílio da agulha de crochê, vou introduzir aqui na parte avessa da peça e vou puxar as duas sobras de fio por dentro do anel mágico. Na sequência, eu vou fechar bem meu anel mágico e fazer um nozinho de acabamento em cada uma das sobras de fio. Agora, com o fio na cor verde, eu vou iniciar fazendo o anel mágico. Na sequência, laço e faço aqui dentro do anel mágico um ponto alto. Feito esse ponto alto, faço uma corrente, vou introduzir a minha agulha pegando as duas alças de cima aqui do ponto e faço um ponto baixíssimo, finalizando um ponto picô de uma corrente. Sigo fazendo duas correntinhas, dentro do anel mágico faço um ponto baixíssimo. Na sequência, fazemos duas correntes, dentro do anel mágico faço um ponto alto. Faço uma corrente, novamente pego as duas alças do topo do ponto alto e faço um ponto baixíssimo, finalizando o ponto picô. Na sequência, faço duas correntes e um ponto baixíssimo dentro do anel mágico. Agora faço 3 correntinhas. Uma, duas, 3. Laço minha agulha por 2 vezes dentro do anel mágico, dou a laçada lá atrás e vou tirar de 2 em 2 alças, fazendo um ponto alto duplo. Laço a minha agulha por 2 vezes dentro do anel mágico, trabalho novamente um ponto alto duplo, laçando e tirando de 2 em 2 alças. Faço uma corrente e um ponto picô, pegando as duas alças de cima do ponto e fazendo um ponto baixíssimo.
Laço por 2 vezes dentro do anel mágico, faço novamente um ponto alto duplo. Na sequência, vamos fazer 3 correntes e um ponto baixíssimo dentro do anel mágico. Vamos fazer 2 correntes, um ponto alto dentro do anel mágico, um ponto picô de uma corrente, sempre pegando as 2 alças de cima do ponto. Na sequência, faço 2 correntinhas, um ponto baixíssimo dentro do anel mágico. Faço 2 correntes, um ponto alto dentro do anel mágico e um ponto picô de uma corrente. Na sequência, faço uma corrente e um ponto baixíssimo dentro do anel mágico. Agora, fecho totalmente o anel mágico. Na sequência, nós vamos fazer o cabo da folha. Então, vou cortar meu fio deixando uma pequena sobra. Introduzo a agulha na alça que estava na alcinha que estava a agulha. Na sequência, pego a sobra de fio menor, passo por cima da agulha, laço o outro fio e passo por dentro das 2 alças. Laço novamente a sobra menor por cima da agulha e laço passando por dentro das 2 alças. Vou repetir esse procedimento por 4 vezes no total. Essa é a terceira repetição. Laço, passo por cima da agulha, laço, passo por dentro das 2 alcinhas, finalizando o 4º ponto. Vou deixar essa sobrinha de fio para colocação na peça. Agora, com o fio mesclado verde, mas pode ser uma cor da sua preferência, eu fiz 20 correntinhas e aqui no finalzinho eu vou cortar e fazer um acabamento com cola para tecido, cola pano. Então, vou passar aqui na parte avessa das correntes e vou colar essa sobrinha de fio aqui. A outra sobra de fio você pode deixar para colocação na peça, tá? Então, colei esta sobrinha. Agora, eu vou pegar uma agulha de tapeceiro, pode ser agulha de costura também. Você vai enrolar as correntes neste objeto, vai passar um pouco de cola por toda a superfície das correntes, enrolando-as no seu objeto, tá? Você vai fazer 2 peças iguais. Agora é hora de colar todas as partes, então eu vou iniciar com essa parte do cabo enroladinho, depois eu vou colocar a folha, então vou cortando aqui para ficar melhor no acabamento. Então, passo um pouco de cola, vou colar aqui a minha folhinha. Na outra peça, você vai fazer o inverso, tá? Então, agora é só colar a parte marrom aqui, cobrindo essas partes menores. Na sequência, pessoal, eu vou abrir aqui o meu anzol e vou colocar o brinco dentro das correntes. Vamos iniciar fazendo o nó corrediço e na sequência 15 correntes.
Na sequência, vou pular 3 correntes e na quarta faço um ponto alto. No ponto seguinte, introduzo a agulha e faço um ponto alto. No próximo ponto, vamos fazer 2 pontos altos no mesmo ponto. Na sequência, vamos fazer 2 pontos altos, um ponto para cada ponto. No ponto seguinte, faço um ponto alto, laço meu fio por 2 vezes e no mesmo espaço introduzo a agulha, busco o fio, fico com 4 alças, vou laçando e tirando de 2 em 2 por 3 vezes, fazendo um ponto alto duplo. No próximo ponto, laço por 2 vezes, introduzo a agulha e faço um ponto alto duplo, da mesma forma que anteriormente. No mesmo ponto, faço um ponto alto. Nas próximas 2 correntes, faço um ponto alto para cada uma delas. Na corrente seguinte, faço 2 pontos altos no mesmo ponto. Na próxima corrente, introduzo a agulha, faço um ponto alto. Na última corrente, vamos fazer 2 pontos altos. Na sequência, vou introduzir a minha agulha aqui no meio do último ponto alto. Dessa forma. E aqui faço um ponto baixíssimo. Aqui no mesmo espaço dos 2 pontos altos, na última corrente, também faço um ponto baixíssimo. Na sequência, vamos prosseguir fazendo ponto baixíssimo até chegar lá nos pontos altos duplos. Então, fiz o primeiro, segundo, terceiro, quarto. E agora que cheguei aqui nos 2 pontos altos duplos, vou fazer um ponto baixíssimo, 3 correntes, pulo a primeira corrente, na próxima faço ponto baixíssimo, na correntinha seguinte, ponto baixo, volto no mesmo ponto da base e faço um ponto baixíssimo.
Caminho para o próximo ponto com um ponto baixíssimo. Faço 3 correntes. Pulo um ponto da base. No seguinte, introduzo a agulha e faço um ponto baixíssimo. Na última corrente, faço um ponto baixo. No mesmo ponto da base, faço um ponto baixíssimo. Agora vamos prosseguir fazendo pontos baixíssimos até chegar lá na outra extremidade. Faço o primeiro ponto baixíssimo, segundo, terceiro, quarto, quinto, na sequência, introduzo na segunda corrente e faço um ponto baixíssimo. E aqui, na terceira correntinha, também faço um ponto baixíssimo. No ponto seguinte, faço um ponto baixo, laço, um ponto médio no mesmo espaço, faço 2 correntes e um ponto picô. No mesmo ponto da base, faço um ponto médio, volto no mesmo ponto e faço um ponto baixo. Nos 2 próximos pontos, faço um ponto baixo para cada um deles. No ponto seguinte, vamos fazer um ponto baixo, laço, faço um ponto médio, um ponto picô com 2 correntes, introduzo a agulha nas 2 alças de cima do ponto médio e faço um ponto baixíssimo. No próximo ponto, faço ponto baixo. No seguinte, o segundo ponto baixo, até chegar no ponto alto duplo. Faço o terceiro ponto baixo, um ponto para cada ponto. Na sequência, no ponto seguinte, vou laçar e fazer um ponto médio, laço, no mesmo espaço, faço um ponto alto e um ponto picô de 2 correntes. No ponto seguinte, vamos fazer um ponto alto. No mesmo ponto da base, faço um ponto médio. Prossiga fazendo 3 pontos baixos, um ponto para cada ponto.
Neste próximo ponto, faço um ponto baixo, laço, um ponto médio, 2 correntes, um ponto picô, na sequência faço um ponto médio e um ponto baixo no mesmo ponto. Sigo fazendo 2 pontos baixos, um ponto para cada ponto. E no ponto seguinte, vamos fazer um ponto baixo, um ponto médio no mesmo espaço, um ponto picô de 2 correntes, um ponto médio e um ponto baixo no mesmo espaço. Faço um ponto baixíssimo no próximo ponto. Na sequência, é só fazer um acabamento dos fios com agulha de costura. Para endurecer a peça, vou passar um pouco de resina para crochê ou cola para tecido misturado com água. Passo apenas no verso da peça, coloco a argola para brincos dessa forma, na parte superior e atrás da peça. Nesse momento, coloco o anzol para brincos. E esse é o resultado das nossas ideias de brinco em crochê de hoje para o Halloween. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like e também inscreva-se aqui no canal. Sempre temos ideias novas de brinco e acessórios em crochê. Até o próximo vídeo!